o tema, e o tema, eu vou fazer o tema de forma muito objetiva e suave, mas o tema é delicado. E disciplina é um equilíbrio delicado. É muito difícil disciplinar filhos. Aliás, é muito difícil se autodisciplinar. E talvez por isso não é fácil ser amigo de rabino. É quando eu me aproximo de certas pessoas, as pessoas lá vem. Porque a gente tem aí a energia, né, de limites. O rabino tem energia de limites. Ele é uma pessoa mais contida. E talvez as pessoas não querem. Mas eu preciso dizer que um carro para andar precisa ter 2 pedais. O acelerador e o freio. Eu não conheço carro só com acelerador. Não conheço. Por quê? Ele não consegue andar por muito tempo. Tem que frear. Tem que frear. E também não conheço carro só com freio, né? Porque não sai do lugar. E aí nós vamos ter que lidar com um equilíbrio que ele é muito delicado. Eu vou começar devagar, mas eu vou ser muito rápido e objetivo, porque não quero filosofar muito hoje. Eu quero ser prático e fácil. Você sabe que eu fiquei um pouco traumatizado no meu percurso acadêmico, porque eu tinha uma orientadora de doutorado, que ela chegava para mim e falava: Rabino, você escreve muito fácil, dificulta um pouco. Eu falei: como assim? Dificulta um pouco. Não, você escreve muito fácil, mas não é para escrever fácil. Isso que minha esposa acha que eu escrevo super difícil. Entendeu? E eu falei: mas como assim? Você não está entendendo, você está agora indo para o doutorado. Não vão acreditar que você está fazendo doutorado. Você escreve assim, tão facilzinho e tal. Pois é, mas tem que ser. Tem que ser porque o objetivo, com as devidas venhas aos doutores da academia, o conhecimento, ele precisa... O conhecimento precisa ser transmitido e digerido, gente. Não pode ser truncado. Não tem que ser fácil. Então, por isso que eu falo, o estudo só será bem compreendido se for feito com equilíbrio e prazer. Gaon de Vilna, século XVIII. Só com prazer a gente aprende. Rabi Akiva disse: Ve'ahavta lireacha kamocha, ze klal gadol batorá. Amar o próximo como a ti mesmo é uma grande regra da Torá. Por quê? Por quê? Porque a Torá só pode ser transmitido se tiver afetividade. Se não tiver afetividade, não passa. Imagina, levanta agora. Netilat Yadayim já. Mas que Netilat Yadayim vai ser horrível assim. Eu disse para fazer Shema Israel. Vai fazer o Shema Israel. Ele vai fazer Shema Israel quando dessa forma? Nós temos que buscar formas prazerosas de cativar nossos filhos. Se é para fazer assim com nossos filhos, muito mais com os filhos dos outros. Senão, não faz sentido. Não faz sentido. Bom, mas eu não falei isso. Quem falou foi o Gaon de Vilna. A pessoa, o Talmud, a pessoa estuda o que o seu coração deseja. Não adianta. Então, se o coração não for tocado, ele não vai estudar, não vai aprender. Esse é o grande drama da educação, sabe? Porque os professores
os professores entram tensos, os alunos estão de brincadeira e não sei o quê, e aí começa a entrar na disciplina mais chata que existe, que é a disciplina do cala a boca. Aí já é um caos. Já estamos no caos, administrando o que é menos pior. Longe de ser o ideal. Longe, 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 longe. Enquanto eu tive a experiência de não querer fechar o livro, porque eu estava me deliciando com ele, outros, e outras realidades educacionais, não aguentam abrir o livro. É uma tortura. E eu usei um sentido figurado no livro. O ensino, o aprendizado. Se eu estou falando isso para a Torá, vale isso para a ciência, vale isso para o que for. Temos que ter prazer. E aí, no Sidur, que eu já falei, e que vocês vão ganhar no domingo, rogamo-te, Eterno, nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da Torá em nossa boca e na do teu povo. Em hebraico se chama Veharevna Adonai Eloheinu Edivei Toratecha bifinu ubifiot kol amecha bet Israel. Veharevna. Ai, deixa isso gostoso. Como o workshop de culinária na quinta-feira. Deixa esse negócio saboroso. Ai, o que? As palavras da Torá me faz com que ela fique saborosa. Porque se não ficar saborosa, eu não pego. Eu não como. Alguém come uma coisa que não está bom? Não. Aqui eu vou precisar que vocês prestem atenção. Eu citei ele várias vezes em nossos encontros. Recomendo que vocês leiam sobre Rubem Alves, mas agora vocês vão ouvi-lo pessoalmente. Ele é uma das pessoas que eu preciso confessar, né? Hormá bagoim ta'amin. Rabi Akiva disse no Midrash, Echá. Diz Rabi Akiva, você pode confiar na sabedoria dos não-judeus. Esse homem me norteou durante anos que eu trabalhei em educação formal em escolas. Esse homem me norteou. Não foi o único, mas esse me norteou. E eu queria que vocês conhecessem um pouco, porque combina com o tema de hoje, tá? Saber é uma coisa muito necessária, sem a qual a gente não vive e que existe na cabeça. Eu sei fazer coisas, a gente tem que saber. Saber é ter conhecimento da técnica, de como é que a coisa funciona. Sabor é outra coisa completamente diferente. Saber acontece na cabeça, sabor acontece na língua, é quando a gente degusta. Sabor tem a ver com sábio. O sábio é um especialista em sabores. Sábio, sapio, em latim, quer dizer eu degusto. Então, o que é que dá felicidade para a gente? É a gente saber a teoria das comidas ou é a gente degustar a comida? Saber é muito importante para fazer a comida, mas a felicidade vem quando a gente degusta a comida. Então eu diria o seguinte, que o objetivo da vida é que a gente deguste. Degustar significa o quê? A gente degusta não é só com a boca, a gente degusta com o nariz, com os olhos, com todos os sentidos. Degustar uma obra de Bach. Degustar Bach é complicado, porque não é a primeira vista, a primeira vista não, a primeira ouvida que a gente degusta Bach. É preciso aprender a degustar Bach, aprender a degustar um quadro. Eu pergunto a vocês, quantas escolas ensinam a degustar um quadro? Elas ensinam a teoria, a história da pintura, a história da arte. Você veja o que acontece nos vestibulares. Os moços que estão fazendo vestibular, eles têm que estudar literatura.
Mas a degustação da literatura não é ensinada, porque você não tem jeito de fazer uma prova sobre degustação. Então existe essa coisa horrível, medonha, anti-educacional e antipedagógica, que é os resumos dos livros. Porque resumo de livro é o quê? É saber. Eu sei que o livro é de Eça de Queiroz, eu sei que a estrutura é essa, eu sei que o estilo é esse, eu sei que a escola dele é essa, eu sei. Mas eu não aprendi a degustação, o prazer. O resultado disso é o seguinte: se estuda muita literatura, mas eu pergunto, quantos são os moços que depois de passar por todo esse estudo têm o prazer de ler, gostam de ler? Isso não acontece. Nós não estamos ensinando a arte de degustar a vida. Portanto, você veja, a educação se divide em duas partes. Uma das partes da educação é ensinar, como eu disse a vocês, as ferramentas, os meios de vida. Todas as ferramentas são meios de vida. Mas a outra parte é ensinar a degustação da vida. Muito bem. Ele não leu Gaon Vina, ele não leu Talmud, ele não leu e não rezou no nosso Sidur, mas estamos falando a mesma coisa, né? Prazer. Sem prazer, não há saber. Ponto. E o saber, ele faz o trocadilho de saber com sabor. O sábio é uma pessoa saborosa. Ponto. Rabino Isaac Hutner, início do século XX. Assim como cada pessoa é atraída pelas diferentes notas musicais, os nossos olhos para diferentes tonalidades de cor, o nosso cérebro fará o mesmo no estudo da Torá. Precisamos nós sermos chefes de gastronomia para apresentar a Torá de uma forma tal que atraia. Porque, caso contrário, não vamos conseguir. O Rabino Isaac Hutner não leu Rubem Alves, tá? Posso garantir. Meta, a busca do prazer nos estudos. Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver isso? O assunto não é disciplina? Pois é, já vou chegar. A proposta que eu tenho, e quando eu falo a proposta que eu tenho, é não só, como ele diz, de teoria, mas de prática, como vai melhorar a disciplina, é fazer o seguinte: o prazer nos estudos, prazer na disciplina. Um atleta, ele percebe que a disciplina dará a ele um prazer maior no exercício da sua atividade. Eu preciso levar a disciplina a algo prazeroso e não uma coisa que vai entediá-lo, uma coisa que vai freá-lo, senão ele não entendeu o que é disciplina. Educação judaica, portanto, é traçar um paralelo entre o relacionamento de pais e filhos com o relacionamento de Hashem com seus filhos, o povo de Israel. Nisso aqui, se eu tenho que trazer prazer nos estudos aos meus filhos, eu tenho que trazer o prazer na disciplina com meus filhos. Se eu quero uma reflexão, é relação de pais e filhos nos estudos, na disciplina prazerosa, necessária, como Deus e o seu povo. Se Deus me fala não para algo, busque o prazer desse não. Ah, mas como vai fazer? Porque se Deus te pediu algo, é como um pai pedindo ao filho. Este é o relacionamento da autodisciplina, este é o relacionamento da disciplina de pai com filho e também disciplina de professor com aluno. Quando o aluno percebe que a disciplina do professor é prazerosa, ele consegue lidar com essa disciplina como algo tranquilo. Mas se ele percebe que ela está vindo de forma autoritária, e às vezes com ironia, aí a disciplina vem amarga e não vamos tirar bons resultados disso. Aliás, ironia na educação é perigosíssimo. Perigosíssimo. Por isso,
Olha o equilíbrio delicado. Está escrito, eu usei a tradução habitual, vocês já sabem que eu não gosto da tradução, mas está escrito, Kabed et avicha veit imecha, honrarás o teu pai e a tua mãe. E em outro lugar da Torá, cada um temerá a sua mãe e a seu pai. Pergunta óbvia, textual da Torá é, conseguem ver uma diferença do primeiro para o segundo? Qual? Hã? Aqui é a mãe na frente e aqui pai na frente. Então, equilíbrio. Às vezes o pai na frente, às vezes a mãe na frente. Mas depende do verbo. Honrarás é com o pai. Temerá é com a mãe. Está invertido? Não. Nosso filho teme mais o pai ou a mãe? Ih, mas a Torá botou a mãe primeiro. E honra mais a mãe ou o pai? Mãe. O pai? Honrar no sentido de amar. Mas a Torá justamente está buscando o equilíbrio. Como ele já sabe que o filho teme o pai, então para buscar o equilíbrio ele põe a mãe na frente. Ish imove aviv tirau. Eu tenho que equilibrar isso. E como os filhos adoram a mãe, tudo a mãe, a advogada da mãe, aí a Torá fala, Kabed et avicha veit imecha. Você não precisa falar, vai fazer isso pela mamãe, que eles fazem pela mamãe. O problema é fazer pelo pai. Não precisa falar que o filho vai ouvir o pai. O pai vai chegar em casa, né? Parece que vai chegar o bicho-papão, né? Quando o teu pai chegar, você vai ver. Espera só para... Não precisa. A Torá vem e fala, esse temor para a mãe também. Equilibra. Esse é o equilíbrio delicado. Honrar o amor gera confiança. E quando você tem confiança, isso gera temor. Você não pode perder a confiança daquele que te dá amor. Por isso, precisamos relacionar nós como um povo e Deus, os pais com os filhos. Amor, confiança e temor. O que é temor? Todo mundo fica preocupado com o termo temor. Temor não é medo. Temor é não frustrar, é não quebrar a confiança. Imagine, Deus aposta em mim. Ele aposta em mim. Minha mãe também. Minha mãe aí de chamar-me direto. Não quero frustrar minha mãe. Isso é temor. Temor. Não quero frustrar minha mãe. Não quero frustrar Deus. Se a gente consegue se relacionar dessa forma, vai bem. Conclusão primeira. Cada um de nós devemos desenvolver amor, confiança, temor em Deus. Só assim podemos incorporar um estilo de vida estabelecido por Ele na Torá. Ponto. Temos que ter isso. Deus me pede uma coisa. Gente, Deus me pediu uma coisa. Então, o que eu respondo para Ele, hein? Tentem fazer essa figura de linguagem. Não é à toa que aqui, nessa primeira parte da tábua, estão os mandamentos com Deus, com a exceção do último, que é honrar o pai e a mãe. Já os nossos sábios perguntaram, honrar o pai e a mãe na tábua que se relaciona a Deus? Porque se a gente não sentir amor, confiança e temor aos pais, como é que eu vou sentir amor, confiança e temor a Deus? E se eu estou bem nesse quesito com meus pais, então começo a ensaiar a possibilidade de que Deus me pede uma coisa
não quero frustrar ele. O que eu faço? José. Ele sofreu, né? Foi o primeiro caso da história, assédio sexual contra homem, né? E o José, ali, a mulher de Potifar, que parece, pelo relato, que era uma mulher formosa, bonita, e o José parece que o relato também era, bom, né? No mundo, tudo pode, tudo é um amor, tudo é isso, é. O que os nossos sábios falaram? Ele fechou os olhos e viu a imagem do pai dele. E aí ele pensou assim, se papai tivesse aqui, ele ia gostar ou não? Se o papai soubesse disso, ele ia gostar ou não? Não. Então não faz. Não fez. Rashi, o comentarista number one, ele temeu o pai dele. Ele não queria trazer essa frustração ao pai dele. Imagina o pai dele soubesse, poxa, eu fui lá e aí não deu, pai. Você me entende, né? Esse temor ao pai levou temor a Deus e José entrou na galeria dos grandes personagens da história. É isso que diz a Torá com relação a esta relação pais e filhos, povo judeu e Deus. Assim, devemos desenvolver em nossos lares amor, confiança e temor dos filhos para com os pais, para o desenvolvimento do respeito, admiração e da disciplina. Se a gente não tiver bem dosado isso, não vamos. Reprovável um filho que recebe um pedido de pai ou de mãe, não importa, e ele faz assim com os ombros. Reprovável. Quer dizer, onde está o temor aqui? Onde está o temor? Então nós temos que investir no amor, na confiança. Porque se eu tenho confiança que o meu pai está me pedindo, vai me gerar o bem e o prazer, então eu vou atendê-lo. Eu temo em desapontá-lo. Eu não sou antropólogo, mas há uma pergunta: por que o ser humano desenvolve maturidade de forma mais lenta que os demais seres vivos? Se você colocar os seres vivos, rapidinho eles ganham independência. Rapidinho. O ser humano demora. Por quê? E o Talmud diz, no dia do seu nascimento, um bezerro é considerado um boi adulto pela lei da Torá. E de fato, né, o cavalinho nasce, o cachorrinho nasce, fica um pouquinho lá, 4 dias, 5 dias já está andando, correndo, vai embora. E os nossos filhos, quanto tempo até andar? Não é 4, 5 dias, não é uma semana. Gente, demora muito. E o Talmud pergunta, por quê? Por que nós, os mais envolvidos, demoramos mais para ganhar maturidade? Por quê? Por que essa demora? E o Talmud brilhantemente diz, para possibilitar a convivência de pais com os filhos. O que não precisa no mundo, no reino animal? Precisa. E essa convivência de pais e filho, nesse período, há produção de confiança que irá ligar o amor ao temor. Só por isso. Só não. Por tudo isso. Só não. Por tudo isso, Deus criou o homem para atingir a maturidade de forma mais lenta, criar dependência para criar vínculos com seus pais, para que se produza amor, confiança e temor. E se passar esse tempo, ele ganhou maturidade, e nós não produzimos amor, confiança e temor, o trabalho vai ser grande. Ufa! Vamos suar. E não vai ser prazeroso. Não será. Então, temos que aproveitar todo o tempo que nós temos para fazer isso. Equilíbrio delicado também está nos 613 mandamentos. Quer ver? 248 mandamentos positivos. Portanto, 248 vezes Deus falou para você? Sim. Faça isso. Faça isso.
Sim, faça isso. Sim, faça isso. Sim, faça isso. Mas não é só de sim que Deus fala conosco. Deus fez 365 negativos. Ou seja, não. Não é pecado falar não. Não é pecado falar não. É mitzvah falar não. E incrível, são 3 letras aqui e aqui, 3 letras também. Não tem mais peso nem mais. O Maharal de Praga disse: por que tem mais mandamentos negativos do que positivos? Porque se a gente cuidar em errar menos, nós vamos acertar mais. A tendência é a gente errar bastante. Então, vamos cuidar em não errar para podermos acertar. Interessante que também o Maharal de Praga fala 365 dias do ano. 365 mandamentos negativos para ensinar. Não relaxe um dia sequer. Vai. Quer ver? Psicologia do ser humano. Psicologia do ser humano. Davi, fala a verdade, Davi. Fizemos Yom Kippur. Dia seguinte, qual é a sensação? No dia seguinte de Yom Kippur, pô, já fiz muito. Chega, hoje eu vou dar uma descansada. Pô. Fiquei o dia inteiro na sinagoga. Só falta o rabino me ligar para vir no minyan. Vai. Pô, fiquei lá com o cara lá, já não aguento, vai. Se o rabino passar na minha frente, não, de novo, rabino, não. Yom Kippur, parece que, sabe o que? Ele bebeu, comeu espiritual pro ano inteiro. Ele volta no Yom Kippur que vem. Gente, que isso? É 365 dias, dia após dia. Isso é disciplina delicada. Claro que é. Mas com toda a disciplina, o rei Salomão escreveu no Mishlei: seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são paz. Se o nosso judaísmo não está agradável, stop. Eu estou mandando rever já. Vamos ver de novo. Tem que ser prazeroso. Tem que ser legal. Você tem que estar entendendo. Eu posso dizer o seguinte: não é à toa que eu trouxe o Rubem Alves. Porque quando eu leio, por exemplo, um Maimônides, eu vibro, porque eu tento saborear o que ele disse. Para surtir efeito. Eu não fico decorando o que ele disse. É diferente. Educação com disciplina. Isso aqui é muito delicado. A mão direita deve aproximar a criança e a mão esquerda deve afastar a criança. Como é que eu faço isso? Abraço, afasto. Abraço, afasto. É delicado. Mas nossos sábios já disseram. Qual é a mão que aproxima? Normalmente os destros, né? Não estamos falando dos canhotos, mas a ideia é de que a mão mais forte deve aproximar a criança e a mão mais fraca deve disciplinar, ter o temor, produzir o temor na criança. Não batemos com a mão forte e não abraçamos com a mão fraca. Abraçamos com a mão forte e batemos com a mão fraca. Esse equilíbrio precisa ser feito. A permissividade, a ausência de disciplina, a ausência do não e o não todo dia vai trazer problemas para nós. Eu com Deus, idem. A ausência do sim e do não, equilibrado nos 365 dias do ano, vai ficar uma relação difícil. Não vai. Ela não é disciplinada. Conclusão 2.
Eu não sei definir o que é êxito em educação, viu? Eu não sei definir, não. Vocês sabem? Alguém quer propor o que é êxito na educação? Os filhos seguem o caminho dos pais para educar os próprios filhos. Seguir o caminho dos pais. Quem quer contribuir com o outro? Conseguir transmitir os valores. Transmissão de valores. Autonomia para eles discernirem, às vezes em situações que eles nem passaram com os pais, o que é o certo. Perfeito. A capacidade de discernir o certo e o errado. Que mais? Mais uma, vai. Mais uma. Não vai ter mais um? Olha aqui vocês todos até aqui. Colocar eles na capacidade que você colocou, de amor e de temor em relação a Deus e ao próximo. Pronto. Quer dizer, produzir nos meus filhos amor e temor a Deus e ao próximo. É perfeito. Nenhum de vocês colocou que é para entrar na GV. Nenhum de vocês que tem que fazer Harvard, que tem que fazer Sorbonne. Nenhum de vocês falaram isso agora. Nenhum. Mas quando vocês saírem daqui, a agenda de vocês ficará focada nisso. Mas agora, não sei porquê, talvez por causa da atmosfera, talvez para não, não desapontar o rabino, não sei. Ninguém falou nada disso, mas na agenda de vocês é tudo isso. E aqui chega todo mundo, olha, o negócio é o seguinte, seguir o caminho dos pais, valores, amor e temor, parará, tá, mas a nossa agenda não está assim não, não está assim não. Filho bem-sucedido tem algum critério? Busquemos o que há de comum entre nós aqui na sala, foi o que vocês falaram na espontaneidade. Sabe o que há em comum todos nós aqui? Os pais judeus são responsáveis pela continuação do povo de Israel. Acabou, gente. Isso é o que está em comum aqui entre nós. Se teu filho vai ser médico, engenheiro, se teu filho vai ser dentista, nutricionista, vai trabalhar no comércio, vai ser um artista, músico, isso é um ponto a mais. Mas o que está em comum entre nós é a continuidade do nosso povo. A Torá só será passada, então, se houver amor, confiança e temor. A Torá define o termo de bem-sucedido. Sabiam disso? A carreira, o filho de vocês, junto com conversa com vocês e outros agentes, vão definir a carreira. Disso, livre-arbítrio, tranquilo, não entramos nisso. Mas eu estou falando de outra agenda, do bem-sucedido do que a Torá falou. E aí, último slide. Último. Independentemente da carreira que ninguém falou, o que eu quero ver? É isso. Sintetizei. E isso só vai ser produzido se tiver amor, confiança e temor. Disciplina. O quê? Filhos honestos. Honestos. Está faltando nessa sociedade. Honestidade. Porque ganha a sociedade se tiver um médico honesto. Ganha a sociedade se tiver um advogado honesto, etc, etc, etc. Honesto! Ponto. Ganha se eu criar filhos otimistas, confiantes no potencial que eles têm. Faz uma diferença enorme, viu? Eu vi alunos na notificação deles era mediano, 7. O otimismo dele era 1000. Resultado. Acabou a bateria. Resultado. Lá em cima. Vi alunos 9.
vi alunos 10 com otimismo baixo? Não foi. Então, honesto, otimistas, isso é êxito da educação. Meus filhos são otimistas, meus filhos são honestos. Alegres, legal, bacana. A gente vê filhos, tal, você dá um sorriso, já vem, sorri, que legal. Não dá para pegar criança. Aí você faz uma maior festa para ela. Não, tem que trabalhar a educação. Tem que trabalhar isso aí. Não pode. Mas é o temperamento dele. Tem que trabalhar. Eu preciso criar crianças alegres. Desculpa. Alegres. O rei Davi falou: Ivdu et Hashem besimha. Besimha. Yafé. Efa simha. Para tirar o sorriso dele é difícil. Estou falando de criança, estou falando de adulto também. Tem adulto que não sorri. Não sei o que ele tem. Está chateado com a vida? O que ele tem? Dá um sorriso. Humildes. Humildes. Não pode criar crianças arrogantes, prepotentes, achando que sabe mais que o pai e o avô não tem mais o que dizer para ele. Ao contrário. Humildes. Pois não. Deixa eu ouvir o que você tem para dizer. Não. Isso é isso, educação. Isso é isso, educação. Crianças humildes. Moisés foi o top. Moisés era o mais humilde da face da terra. Estudou na faculdade Monte Sinai. Esse foi lá em cima. Humilde. O que você tem? Olha, eu não posso citar nome por ética. Eu tenho alguns rabinos da cidade que eu troco ideias de alahá, de lei. É impressionante. Tem um deles que eu troco ideia. Eu chego lá para conversar com ele. A primeira pergunta que ele faz: bom, muito bem, Rav Sami, o que você estudou, pesquisou e encontrou? Me fale. Isso é humildade. Eu fui lá fazer a pergunta, ele mudou tudo. Ele falou: o que você pesquisou e encontrou? Me fala. Isso é humildade. Porque ele poderia muito bem falar: qual a pergunta? Não, você tem que fazer assim. Você não veio me perguntar? É isso. Isso é arrogância. Mas ele não me fala assim. Não, fala. O que você pesquisou? Você estudou? Você trouxe? Traz isso para mim, interessante. Pronto. Isso é humildade, cativa. A humildade cativa. Criar filhos humildes é fantástico. Fala e pensa bem com os outros. Fala bem, pensa bem. Fala mal, pensa mal. Fala bem, pensa bem. Respeito ao próximo, kavod. Atos de bondade. Gosta de ajudar os outros, gosta de fazer isso, tá envolvido em projeto social, tal. O que eu posso fazer para ajudar? Gente, é isso. Vai ser Madrid no movimento juvenil, Bnei Akiva, Netza, Dror, não sei lá onde ele vai. Eu prefiro que venha o Bnei Akiva, né? Mas, gente, é pensar no outro. Se vai ser engenheiro, médico, isso é outra coisa. Se vai ser rabino também, isso é outra coisa. Ninguém falou de carreira aqui, que bom. Mas cuidado para a agenda de vocês não ficarem só nisso. Cuidado. E não deixem levar vocês só nisso. Vamos falar disso. Eu quero ver esses itens.
respeito ao próximo, amor ao próximo. Crianças justas, procurando a justiça, procurando essa justiça. Então, isso é um equilíbrio, gente, isso é um equilíbrio. Se a gente conseguir criar nossos filhos assim, só vamos conseguir se tivermos amor, confiança e temor. Essa era a ideia que eu queria passar, dividir com vocês, e eu sinto que consegui fazer da melhor forma possível. Fui objetivo, fui claro. Alguém tem alguma observação? Pois não, Débora? Eu, sem querer polemizar esse tema, mas eu vi uma entrevista do atual ministro da Educação, o Ventral, dizendo que Paulo Freire só foi adotado no Brasil. Essa foi a primeira fala que isso levou, né, o pessoal das humanas, né, a se rebelar. Eu entendi o judaísmo um pouco diferente do que Paulo Freire entendeu a educação. Embora muitos pontos do Paulo Freire são interessantes. Eu acho que o conhecimento não é o mais importante. É a experiência de como chegar e aplicar este conhecimento que é fundamental. E isso não se chega sozinho. A informação, ok, a informação ele pode chegar, mas como ele chegou? Se ele chegou nos caminhos corretos e como aplicar essa informação que ele adquiriu, o adulto é fundamental. Ponto. Ponto. E aí eu quero reproduzir para você o que eu aprendi com o meu mestre. Meu mestre tinha uma barba branca desse tamanho e ele me pegou para tomar sorvete na cidade velha de Jerusalém. E aí ele falou para mim, ele sabia que eu ia sair de Jerusalém para dirigir uma escola em São Paulo. Aí ele disse para mim o seguinte, você vai encontrar crianças, jovens. Aí ele ficou aqui num papelzinho de guardanapo da sorveteria. Imagina um rabinho de barba branca tomando sorvete, né? Eu não imagino, não, porque eu vi ele tomando sorvete, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quanto você tem aqui, Sami? 0. Muito bem. Mas se você for o professor, coloca 1 na frente do 0, que número eu tenho? 1 bilhão. Ele disse, o professor faz a diferença dos zeros. O professor é essencial. De maneira que esse construtivismo, da forma como entenderam ou estão aplicando, já também está muito misturado, já se fala de socioconstrutivismo, porque eles perceberam que não vai. Então o judaísmo vê a ação do professor fundamental, sagrada, essencial. Moshe Rabbeinu não tem outra saída, ainda que a informação ele pode trazer, mas o professor vê se ele trouxe a informação pelos caminhos corretos e vê se ele está aplicando direito. E a melhor prova disso é o seminário de Yeshivá. Do tempo usado para aprendizado, você tem 20% de aula formal. 80% eles sozinhos estudam, mas o mestre está junto com ele para saber se eles chegaram nos caminhos, através dos caminhos corretos e concluíram na aplicação de forma correta. Se não tiver professor, o grande problema na educação do Brasil, no meu entendimento, são professores. Professores qualificados, o status do professor, e hoje as mentes mais brilhantes não querem ser professor. Então, para quem nós estamos entregando nossos filhos? Essa é a grande pergunta. Então, a maior prova que até a educação laica está revendo é a problemática dos professores. É um problema. Aliás, não é no Brasil, no mundo. No mundo. Mais uma observação? Pergunta?
Não, se você estivesse numa escola, ia te falar PUC, USP, vou te botar o teu filho não sei aonde, tal. Baixa a bola. Isso é uma ferramenta, né? Como o Rubem Alves falou. Isso é uma ferramenta. Eu estou afim disso aqui. E isso aqui não é trabalho só de escola, não, tá? Isso é trabalho principalmente de pai e mãe, né? Agora, escola pode ajudar muito a fazer isso aqui, né? Porque o ser humano, criança cresce em sociedade. Criança não cresce só com irmãos em casa. Mas para o pai conseguir passar para o filho, o melhor é, por exemplo, prático, só na teoria não vai funcionar. Tem que ser mais na prática. Não adianta você falar para o filho ser honesto e o teu filho dele. Não, concordo. Ok, boa pergunta. Isso aqui se aprende. Bravo. Testemunho moral. Mas afinal de contas, o pai é alegre? Vai ver se ele é alegre. Como é que o pai chega em casa alegre, sorrindo e tal? Você vai criar um ambiente sorrindo. Otimista. Não, tenho certeza. Falas para frente. Os filhos vão reproduzir isso. Testemunho moral. Nossos filhos são testemunho moral. Esse aqui é a grande pauta. E você só consegue isso com equilíbrio delicado, que é a disciplina. Se não tiver disciplina para isso também, no way. Gente, muito obrigado pela atenção.